CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação. Agro Entrevista. 10h04. A gente abre agora espaço para o CBN Agro do Éder Campos aqui na bancada da CBN já. Éder, bom dia. Tudo bem, Otávio? Tudo bem. Tudo tranquilo. Vamos falar de agricultura familiar? Vamos. Esse é o assunto que a gente aborda no CBN Agro de hoje. O Brasil é um país que tem uma força muito grande nesse segmento, nesse setor. De acordo com algumas informações, cerca de 80% da produção agropecuária brasileira vem desse segmento da agricultura familiar. E nós vamos conversar por telefone com o Fernando Henrique Coleman, secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele está em Brasília e vai falar sobre esse assunto. Secretário Fernando Henrique Coleman, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Éder. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da CBN Mato Grosso do Sul. Alegria conversar com vocês. Alegria nossa também, viu? Conversar com o senhor e falar de um assunto muito importante quando o assunto é agronegócio, né? Com certeza, na verdade é a mola propulsora da economia do país, que na verdade é cheia de desafios, mas obviamente está estruturada e sendo uma dos grandes esteios da nossa economia, né? Então nós temos grandes desafios pela frente, mas estamos motivados aí a trabalhar aí por nosso Brasil. Com certeza. Secretário, alguns levantamentos mostram, pelo menos alguns números mostram que a agricultura familiar tem uma importância enorme dentro da produção agropecuária brasileira. Falam em 80%. Esse número, realmente, a gente pode considerar esse número? Na verdade, existe muita controvérsia em relação aos números aí, mas nós encomendamos um estudo ano passado, o Ministério da Agricultura, da Escola Superior Luiz de Queiroz, que fez uma avaliação bem minuciosa, né, da importância desse setor. E ele varia, obviamente, de cadeia produtiva para cadeia produtiva. Mas o que se tem é que hoje a agricultura familiar, aquela que é definida em lei, né, até 4 módulos fiscais, com uma renda específica, ela representa hoje 25% do PIB agropecuário. Algumas cadeias, obviamente, são muito mais relevantes, como, por exemplo, a questão do leite, a questão dos suínos, das aves, a questão do próprio café, que hoje tem 60% sendo produzido na agricultura familiar, a mandioca, que tem mais de 80%, né, e outras nem tanto. Mas o importante é que faz parte de uma cadeia extremamente, de um setor extremamente forte, que é o agronegócio, e contribui muito na nossa balança comercial. Então, independente se o número é 80, 70 ou 60, a gente sabe da importância econômica e social que a agricultura familiar tem para o Brasil. É verdade, porque muitas famílias dependem, né, do segmento, do setor e do desenvolvimento dessa atividade. Secretário, quais são os desafios diários enfrentados que colocam à prova a capacidade de produzir com qualidade e eficiência na agricultura familiar brasileira? Olha, são muitos, né? Primeiro, a questão do desenvolvimento tecnológico, né? O que a gente tem visto é que algumas cadeias que são integradas através de integradoras, cooperativas, empresas e que estão vinculadas ao mercado nacional e internacional, acabam levando tecnologia para os produtores e elevando, vamos dizer, o nível da produção desses produtores. Eu acho que esse é um dos grandes modelos a ser seguidos, né? O modelo da integração, né, que faz com que esses produtores estejam conectados no mundo. O nosso desafio ele é justamente a estruturação produtiva dessas cadeias, né, para dar cada vez mais importância e geração de renda para os produtores. Importante dizer, Éder, que a nossa secretaria ela não vai trabalhar só com os pequenos produtores, né, até 4 módulos fiscais. Na reformulação que foi feita no Ministério da Agricultura, nós vamos trabalhar com os pequenos e os médios proprietários rurais, aqueles que têm até 15 módulos fiscais e que hoje representam em torno de 530 mil propriedades rurais com em torno de 120 milhões de hectares e que tem um potencial de alavancamento produtivo muito grande que deverá ser o próximo grande salto do agronegócio brasileiro.
Então, nós temos aí um desafio maior ainda do que trabalhar só com aqueles pequenos produtores até 4 modos, quando a gente fala da agricultura dos médios produtores rurais. E é importante a conjugação de esforços entre todas as entidades. E aqui eu preciso fazer uma ressalva importante em relação à Confederação Nacional da Agricultura, né, que por muitos anos ficou, vamos dizer assim, alijada desse processo de desenvolvimento deste grupo de agricultores do país, né, mas que tem muito a contribuir através, por exemplo, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que hoje tem um trabalho extremamente importante de assistência técnica para produtores de leite, com resultados que têm mostrado até a duplicação, até mais às vezes, na produção desses produtores. Então, nós vamos trabalhar em parceria com as entidades que queiram desenvolver o país e que queiram fazer com que os produtores gerem renda, né? E aí nós vamos buscar muito a CNA, que tem sido uma parceira de primeira hora do governo e da agricultura familiar e média desse país. Com certeza. Eu aproveito para agradecer, inclusive, né, o Abdo Miranda, que é o coordenador de rádio aí da CNA, que possibilitou essa entrevista com o senhor. Muito obrigado, viu, Abdo Miranda, pelo seu esforço, você está ouvindo a gente. A CNA tem sido grande parceira aqui da Rádio CBN nessa troca de informações, que é muito importante. Secretário, voltando a essa questão aí da agricultura familiar, e o senhor falou sobre a questão da tecnologia, da transferência da tecnologia e assistência técnica. Bom, recente eu vi uma entrevista do Aristide dos Santos, que é o presidente da CONTAG. Ele dizia o seguinte, que a agricultura familiar vai ter um ano muito difícil, né? Por conta do orçamento para as políticas públicas. 2018 foram 7 bilhões destinados a essas políticas públicas, 2019 5 bilhões e 800, abaixou um pouquinho. A gente sabe que o governo atual está em reestruturação, está retomando o Brasil por conta dos governos anteriores, né, quando tínhamos aí alguns projetos de governo, que agora está sendo revisto pelo governo atual. Agora, como será, né, esse trabalho de responsabilidade do Ministério da Agricultura, através da sua secretaria, na assistência técnica? Ou seja, quais são os projetos que os senhores têm para demandar? Bom, primeiro que é importante dizer que a questão de crédito, por exemplo, o Pronaf, ele não vai ser mexido, pelo contrário, nós vamos qualificá-lo, né? Então, não vai haver perda de receita em relação a essas políticas, que são políticas importantes, né, e que foram conquistadas no longo dos anos. Na verdade, a secretaria ela está estruturada em 4 diretorias e 4 departamentos. Um que a gente está chamando, e é chamada de estruturação produtiva, para a gente olhar para dentro das cadeias produtivas, olhar gargalos, trabalhar fortemente na agroindustrialização e na transformação dos produtos primários para agregar valor. Eu tinha um amigo no Rio Grande do Sul que dizia sempre que a indústria é a grande animadora da cadeia produtiva. E eu posso replicar dizendo que a agroindústria é a grande animadora da cadeia produtiva e é ela que faz essa ligação com o mercado e que anima tudo e que faz esses produtores produzirem. Mas para isso você precisa de assistência técnica e extensão rural. E isso é importante. Esse estudo da Exalc mostrou que hoje só 20% dos agricultores eles recebem assistência técnica. Então nós temos aí um vácuo de 80% de produtores que necessitam ou que estão buscando assistência técnica em outros caminhos. E nós vamos estruturá-la na maneira de não só ter assistência técnica pública, mas ver aonde que esse produtor pode encontrar assistência, inclusive com novas ferramentas. Nós estamos chamando um dos projetos da Secretaria da Assistência Técnica 4.0, né, que ela vai usar ferramentas como o canal de YouTube, como o WhatsApp e outras ferramentas digitais para também levar assistência técnica aos produtores rurais. É uma determinação da ministra Tereza Cristina, e ela faz isso constantemente. Nós tivemos agora 4 dias inclusive no final de semana, fazendo uma viagem pelo Nordeste brasileiro, e ela salienta sempre a importância da assistência técnica para nós aumentar a produção e produtividade dos nossos agricultores. E a gente vai trabalhar fortemente nessa questão. Com certeza. O senhor sabe bem da importância, porque o senhor é técnico agrícola, né, trabalhando na Imater lá no Rio Grande do Sul, sabe da importância desse apoio técnico, né? Ainda sobre esse assunto, para a gente finalizar aqui, e os governos estaduais, né? Como que o MAPA deve interagir com os governos estaduais na questão da produção familiar, já que existem aí muitas características regionais que devem ser consideradas? Como vai ser essa parceria entre governo federal e governos estaduais? Bom, só primeiro fazer uma ressalta que eu sou engenheiro florestal, né, formado na Universidade Federal de Santa Maria. Me desculpe. E trabalhei bastante realmente nas áreas de desenvolvimento rural, extensão rural no Rio Grande do Sul e em todo o país.
Mas dizer que os estados terão que ser parceiros do governo federal. Por quê? Porque é importante e eles estão muito mais próximos dos produtores, e aí não só estados, mas os municípios também. E uma das nossas atividades, conversei com a ministra durante o final de semana, e ela disse que fez isso no Mato Grosso do Sul, e para nós é uma condição imprescindível que nós, nos estados, trabalhamos em conjunto não só com o governo do estado, mas com o Senar, com o Sebrae, com o Sescop, com as ematérias dos estados, para que não haja sombreamento de ações. O governo brasileiro e o Brasil como um todo não tem mais dinheiro para replicar ações uma por cima da outra. Nós estamos numa situação extremamente difícil e nós temos que otimizar cada real gasto na extensão rural, na assistência técnica e nos projetos produtivos. E para isso, essa conjugação de esforços e a parceria entre entidades, e aí nós queremos ser líderes nesse processo, o Ministério da Agricultura, um ministério com 160 anos, com um renome internacional importante, para que a gente diga nos estados que é importante que a gente trabalhe em conjunto e que a gente defina prioridades juntos. Isso nós vamos trabalhar, uma determinação da ministra Tereza Cristina, e nós já estamos alinhando nossas ações com os estados. Ok, secretário, muito obrigado. Me desculpe aí pela minha falha sobre a sua profissão, viu? É porque eu achei que o senhor fosse técnico agrícola, engenheiro florestal, né? Bom, o senhor vindo a Campo Grande é nosso convidado para, nos estúdios da Rádio CBN, conceder uma entrevista ainda sobre esse tema, sobre esse assunto, agricultura familiar. Será um prazer, Éder, muito obrigado pela oportunidade. Quero mais uma vez agradecer também o Abdon, que abriu esse canal através da Confederação Nacional da Agricultura, e nós estaremos juntos aí, trabalhando por um Brasil melhor. Com certeza, estamos juntos também, e a Rádio CBN está inclusa nesse construtivismo de termos um Brasil melhor também no setor rural. Obrigado, secretário. Muito obrigado pela parceria e um abraço a todos. Tamo junto, obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.